Olá a todos. Eu me chamo Guilherme Maia e estou junto com o Gabriel Gomes para apresentar para vocês o capítulo 7 do livro, né? Emoções e afeto no trabalho. Primeiro, o livro ele comenta um pouco sobre o impacto, né, das emoções e afetos na vida humana. E de cara a gente já vê, né, que a questão da sobrevivência, né, o medo, a expressão do medo, ela tem bastante impacto nessa questão, né, que a tomada de decisão nas situações de risco é muito importante. Na construção histórica também, com as relações interpessoais, aprendizagem e ajustamento social, né, com base em como você se comunica e como você expressa suas emoções e afetos na sociedade, e na expressão da subjetividade, né, individualidade da pessoa, que vale a questão do temperamento do indivíduo, né, e como que ele consegue se expressar, né, com relação a outras pessoas e a sua individualidade. Parte 1. Emoções no trabalho, breve contextualização. Os estudos, né, eles começam a ganhar mais força na década de 80 e 90. Na década de 80, pela influência de Rothschild, quando ele cita a questão da emoção para o trabalhador e a influência que isso tem nas questões, nas demandas organizacionais, né, e nas funções ocupacionais. Isso faz com que muitas pessoas que não estavam preocupadas com isso passem a se preocupar e dar devida importância. Outros dois autores, né, responsáveis por essa influência, né, e por esse aumento na força são o Seligman e esse outro que eu não vou saber falar o nome, por conta da psicologia positiva, né, que foi responsável pela reorientação do foco para aspectos positivos, como a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar e o desenvolvimento de potencialidades humanas. Isso aí foi chamado, né, por eles de comportamento organizacional positivo. E aí também a parte do capítulo fala, né, sobre os anos 2000, né, que foram bastante intensos, né, em questão de volumes de trabalhos produzidos, e também comenta também que esse tema ainda é pouco relevante, né, no Brasil. Na tentativa de organizar os estudos no campo, Miller, Considine e Gardner classificaram em 5 perspectivas, né, para conceber as emoções do trabalho. A primeira, como a gente pode ver aqui, o trabalho emocional, né, que é uma ideia inaugurada por Rothschild, e comenta sobre as regras de expressão emocional, né, e os custos pessoais para o gerenciamento das emoções no trabalho. Em seguida, tem o trabalho com emoções, e possui características, né, e natureza da ocupação ou profissão, né, que mobilizam as emoções, exigindo do trabalhador forte identidade, né, profissional e investimento afetivo para o bom desempenho. Emoções no trabalho. As relações com colegas e chefia no ambiente de trabalho desencadeiam emoções. E emoções dirigidas ao trabalho. Ressalta o fato de que eventos emocionais experimentados fora do trabalho repercutem no ambiente em que se está. E por último, a gente tem aqui emoções para o trabalho, que é o trabalho entendido como objeto depositário de emoções e afetos. Parte 2. Emoções e afetos. Delimitações conceituais e perspectivas teóricas. Vale ressaltar, né, que eu acabei não comentando, que o Emotion Review é um, é um centro, né, de informações e pesquisas relacionadas à emoção. Então, nesse Emotion Review, a gente tem o trabalho de Izzard, em 2010, em que ele levanta que o termo emoções assume vários significados. Posteriormente, Dixon, né, acaba comentando sobre isso e ele fala que a confusão conceitual é fruto da não diferenciação entre afetos e paixões. Né? Antigamente, paixões eram classificadas como mais viscerais, corporais, algo como a perda de equilíbrio racional do indivíduo. Já o afeto seria algo mais no âmbito intencional da pessoa, né? E aí Thomas Brown, aí que entra Thomas Brown, né? Thomas Brown, ele teve um papel importante no abandono desses conceitos. Ele adotou um termo emoção para citar ambos, né? Gerando uma grande imprecisão nos estudos posteriores. Outra questão que precisava ser diferenciada era a diferenciação entre emoção, humor e temperamento. E isso foi feito, né, com base no tempo de duração, né, que a gente tem que a emoção, né, seria uma manifestação reativa, né, com curta vida. O humor se estenderia por um período maior, né, de minutos ou dias. E, por fim, o temperamento seria o estado mais duradouro, né, do indivíduo. E a outra questão é o objeto, né? A emoção teria um foco bem definido, ao contrário de humor e temperamento. Né? O humor sendo um pouco mais difuso e temperamento relacionado a um contexto específico. Né? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos aqui, como esse telefone.
né? Ele representa você receber uma ligação de madrugada, né? Quando você recebe uma ligação de madrugada, normalmente é uma coisa ruim, né? Então você já acorda assustado, você fica com medo, né? Com preocupação. E vamos supor que você atende o telefone e percebe que não é nada. E aí isso foi, a emoção já passa, né? Já passa esse medo, então é uma emoção. Aqui com relação ao humor, a gente tem esse exemplo aqui de bater o carro. E aí você liga para a seguradora não consegue resolver, passam dias e dias, e seu humor fica afetado por aquela situação, né? E por fim, a gente tem aqui o temperamento, né? Sendo representado pela timidez da pessoa para falar com estranhos, e isso pode durar muito tempo, né? Até com que a pessoa mude, né? A forma dela se relacionar com as outras pessoas. E, em suma, né, o que a gente tem aqui, as emoções, né, estão fortemente relacionadas com alterações fisiológicas, né, corporais, desencadeadas por estímulos internos ou externos. Então, são questões inconscientes, né, e são de rápida duração. E afetos, né, eles abarcariam sentimentos, né, como humor e temperamento, e teriam algo em comum, né, a sua maior persistência no tempo, como já foi dito anteriormente. Com relação a Strongman, ele comenta, né, a questão da abordagem teórica, né, sobre a questão da emoção, ter diferentes focos, né, para diferentes abordagens teóricas. Não, na psicologia, né, que a gente está analisando aqui agora, e também tem na filosofia, por exemplo, que está relacionado com o sentido da vida, a fisiológica, que está relacionada com as funções do processo evolutivo, fenomenológica com relação à experiência inconsciente e assim por diante, né, como cognitiva, né, com a avaliação subjetiva da emoção, a clínica, né, que é muito interessante, né, os distúrbios da emoção, né, como isso afeta a pessoa, e social, né, que é bem óbvio, as expressões verbais, gestuais, faciais, etc. Vale ressaltar aqui, né, da classificação, né, proposta por Gross e Barrett, né, essa relação entre as classificações, né, e, e o que elas significam, né? A gente consegue ver que claramente, né, a relação das emoções básicas aqui, né, que é um tema bastante importante, a gente está falando aqui, que são as emoções, né, intrínsecas ao ser humano. Quando ele nasce, a criança quando ele nasce, independente da forma como ela nasce, de onde ela nasce, ela vai ter as mesmas reações, né, de emoções, essas emoções básicas, com uma pessoa de um lugar completamente diferente. E já aqui a gente vê, né, o construcionismo social, que no caso está relacionado bastante à influência cultural, né, de algum lugar específico e como isso afeta, né, as expressões, né, emocionais dessa pessoa. E a gente vê que existe uma grande distância entre essas duas questões. Wilson Mendenhall, Barrett e Basalu vieram com o núcleo do afeto, core affect, né, que é uma brincadeira com a palavra core affect, bastante utilizada, e é basicamente, né, é, é baseado no construcionismo psicológico, né, que está relacionado bastante com as experiências, né, vividas pela pessoa, né, e como isso altera, né, as expressões dela de emoções, e a ativação das emoções é unificada, ou seja, não existe um sistema neural específico para cada emoção básica. Né? Por exemplo, a tristeza, o medo e a alegria ativam o mesmo núcleo de afeto no cérebro. Parte 3A. Níveis de análise dos estudos de emoção no trabalho. Como a gente viu até agora, né, existe um grande problema na organização, né, dos estudos sobre as emoções. E aí que entra Ashkenazi. Ashkenazi, não sei se estou falando da forma correta, mas ele propôs, né, a demarcação em níveis. Né? Então, teria primeiro um nível, né, de variáveis individuais, o nível 2, né, com as interações, o nível 3, que está relacionado aos grupos, e nível 4, que está relacionado às organizações. Então, o nível 1, ele é baseado em três pontos principais. A teoria dos eventos afetivos, né, o TEA, que é basicamente o comportamento resultante das experiências afetivas positivas ou negativas. Ou seja, é o conjunto de eventos no trabalho que repercute na formação de atitudes positivas ou negativas, e também no comportamento a ele dirigidos. Outro ponto é o modelo circunplexo do afeto. Esse modelo é basicamente, né, uma circunferência em que você tem 4 pontos-chave, que esses 4 pontos-chave são prazer, desprazer, letargia e excitação. E aí você vê, as emoções discretas, elas distribuem uma circunferência, né, por esses critérios que eu disse. E aí a gente pode pegar o exemplo que, por exemplo, a fúria estaria no intervalo entre desprazer e excitação. E o entusiasmo estaria no intervalo entre excitação e prazer. E por fim, a gente tem a teoria da infusão do afeto, né, que é basicamente a interferência do humor, né, na tomada de decisão e na recuperação de informação, como
uma memória, por exemplo, perdida, né, por conta de uma reação de humor. Em segundo lugar aqui, a gente tem, né, as relações entre pessoas, né, as relações interpessoais, e se destaca os 5 pontos, né, as expressões emocionais e reconhecimento de outras pessoas, inteligência emocional, que é um ponto muito importante, vou voltar nele agora, regulação emocional, competência emocional e contágio emocional. Sobre a inteligência emocional, né, vale ressaltar que ela é definida como um conjunto de habilidades que permitem compreender as emoções pessoais, saber gerenciá-las e manejá-las. Isso aí faz com que você consiga, né, obter melhores resultados, né, cognitivos. Também, né, baseado nas teorias, né, do humor do líder, humor do grupo, inteligência emocional do grupo, teorias das trocas líder-membro e teoria da liderança transformacional. Todos esses relacionados a um grupo, né, específico de pessoas. E a inteligência emocional do grupo, né, ela é baseada em uma pessoa que possui alta inteligência emocional, e ela consegue influenciar esses membros do grupo, né, a conseguir modificar esse comportamento. E isso aí melhora a qualidade. E por fim, a gente tem aqui o nível 4, né, que são as organizações, né, organizacional, e ela é basicamente, né, a relação entre a qualidade de vida, saúde e o bem-estar, né, das pessoas, né, dos membros da organização. E é um nível muito complicado, né, de você atuar, só que é o mais importante, eu diria, né, questão do trabalho, e é como você consegue manter as pessoas, né, numa boa qualidade, com a saúde e com bem-estar, que é essencial para um bom trabalho. Fala galera, beleza? Eu tô aqui introduzindo então a parte 3, né? Que a gente dividiu assim. A parte 3 a gente dividiu em 3 partes também: núcleos A, B e C. E aqui eu tô com a parte B, afetividade no contexto de trabalho. Bom, então introduzindo esse assunto, afetividade no contexto de trabalho, a gente traz essa palavra principal que é aqui no nosso capítulo, que é afeto. Ok? O afeto que a gente pode entender como talvez uma ligação, um carinho que a gente tem com um grupo de pessoas, uma pessoa em específico, objetos físicos. Tem gente que interpreta também o afeto como o modo como a gente se manifesta, como a gente mostra nossas emoções, nossos sentimentos. Então, sendo um conceito bem subjetivo, a gente precisa de alguma maneira de destrinchar melhor isso. E como dito no livro, a gente também vai destrinchar aqui em 3 etapas. Então, nesse núcleo B aqui, a gente está tratando de traços afetivo-emocionais, certo? Como a gente vê aqui embaixo, trata da personalidade e inteligência emocional, das atitudes, crenças, afetos e tendências à ação, e também, por fim aqui, estados afetivo-emocionais, que são sentimentos positivos e negativos. Ok, isso está tudo muito amplo, muito superficial. Então, vamos falar um pouquinho mais de cada um separadamente. Bom, falando um pouquinho mais dos traços afetivo-emocionais, a gente vai falar de duas grandes coisas aqui principais, que é o modelo dos 5 grandes fatores e também da medida de inteligência emocional, que a gente vai chamar de MI aqui. Bom, essas teorias, elas basicamente tentam agrupar várias características dentro de si para que a gente consiga ter uma análise um pouco mais macro de elementos mais micro. Por exemplo, dentro de neuroticismo aqui nós temos características como, por exemplo, ansiedade, depressão, autoconsciência, impulsividade. Dentro da parte de extroversão, a gente tem cordialidade, assertividade, maneiras de se excitar, de emoções positivas, certo? Essa cordialidade. Sociabilidade, a gente tem confiança, sinceridade, altruísmo, modéstia, ternura. Na parte de realização, nós temos competência, ordem, cumprimento de deveres, realização, né, como o próprio nome diz, e autodisciplina. E, por último aqui, a gente tem a abertura à experiência, que são fatores como, por exemplo, fantasia, estética, ações, ideias, valores. Muito se fala hoje em dia também sobre inteligência emocional, tanto em relacionamentos afetivos quanto amizade, relações familiares, e algumas maneiras que os estudiosos encontraram para classificar essa e quantificar essa questão subjetiva de inteligência emocional foi, como diz aqui, empatia, que é a habilidade de compreender os sentimentos de outra pessoa, sociabilidade, que é a habilidade de iniciar e preservar relacionamentos, automotivação, persistência, força, entusiasmo para a vida, o autocontrole, que é a habilidade de controlar-se e agir com cautela diante de situações frustrantes, que é algo que a gente vê que é bem difícil hoje em dia, e a autoconsciência, que é a habilidade de conseguir refletir e analisar os seus próprios sentimentos.
Hoje em dia, no ramo da psicologia e até mesmo pessoalmente, as pessoas conseguem traçar e entender melhor as pessoas através de suas atitudes, não só do que as pessoas falam, mas como elas agem com relação aos pensamentos delas. E com certeza, para você entender um pouco mais sobre essa questão de afetividade no contexto de trabalho, a gente tem que analisar as atitudes, certo? Algumas delas, por exemplo, você vê como é que a pessoa se desenvolve dentro do ambiente dela com base no grau de satisfação dela com o trabalho, certo? Que a gente vê aqui. O grau de contemplamento que ela tem com, por exemplo, o seu salário, com uma relação que ela tem com outras pessoas do setor dela, o quanto ela se identifica com aquilo que ela está fazendo, que é mais essa questão do envolvimento com o trabalho. Isso também é outro fator importantíssimo. Outra coisa também é o comprometimento organizacional afetivo, certo? Que são afetos dirigidos à organização empregadora, o quanto você consegue se identificar com a empresa que você está e com aquele ambiente no geral, e o quanto você se sente contemplado por aquilo, certo? Isso influencia bastante no modo como você age dentro da empresa. Por último, e não menos importante, também temos o quesito dos estados afetivo-emocionais, que falam muito sobre como a pessoa se vê e como ela age de acordo com os próprios sentimentos e experiências dela de vida. Bom, a gente pode falar que dentre os estados emocionais, a gente pode falar do estado de ânimo, certo? Que é como a pessoa reage, por exemplo, a coisas felizes e tristes. Se ela fica muito entusiasmada, como que ela demonstra aquilo, ou como ela fica quando uma situação não é tão boa, com raiva, medo, desprezo, nervosismo, seja lá o que for. A autoestima, que também é muito importante. Será que a pessoa ela se autovaloriza? Será que ela consegue enxergar o valor dela dentro daquilo? Será que ela consegue interpretar que ela é capaz de fazer aquilo, se ver competente? E o último fator que é a satisfação geral com a vida. Nós temos vários fatores que podem influenciar no nosso desempenho e muitos deles têm a ver com a nossa vida pessoal, certo? É importante que a gente não leve nossos problemas da vida pessoal para o trabalho, mas muitas vezes isso é inevitável. Você ter a perda de alguém, algum familiar, você ter terminado um relacionamento de anos e que você não está bem, então isso é muito importante também. Bom, aqui no núcleo C a gente vai falar um pouco sobre as condições de trabalho e as suas repercussões sobre a efetividade do trabalhador. As condições de trabalho, sejam elas físicas, sociais ou temporais, têm um impacto direto no bem-estar e na saúde do trabalhador, do colaborador. Bom, é natural que a gente associe condições de trabalho melhores com maior desenvolvimento, maior produtividade do trabalhador. E a gente consegue perceber isso no bem-estar dele, nesse estado de well-being, que é dito no livro, onde o funcionamento psicológico do seu trabalhador ele está bem mais desenvolvido e aí você consegue ter experiências muito mais positivas com esse trabalhador. Alguns componentes do bem-estar, por exemplo, é a autoaceitação. Você vê o colaborador uh, tendo um autoconhecimento maior e se valorizando, o relacionamento dele com os outros trabalhadores sendo socialmente positivo, ele consegue melhorar não só o ambiente dele pessoal, como também das pessoas ao redor dele. Ele tendo autonomia, ele se sente mais confiante de fazer as coisas e se desenvolve mais. O domínio do ambiente, ele consegue perceber que o ambiente onde ele está é um ambiente confortável, em que ele tem mais liberdade, em que ele consegue se desenvolver corretamente. Ele vê que tem um propósito de vida, que aquilo que ele está fazendo faz sentido, que ele é bom naquilo e que isso agrega algo para a vida dele. E, por fim, consequentemente, nós temos um crescimento pessoal. Nós vemos o trabalhador cada vez mais, tanto se ajudando e ajudando os outros, crescendo e evoluindo como pessoa. Em contrapartida, condições de trabalho adversas e não tão favoráveis causam problemas e causam consequências negativas no trabalhador. Uma delas que a gente consegue visualizar aqui é o que a gente chama de burnout. Existe até uma doença chamada síndrome de burnout, muito mais conhecida nos tempos atuais, em que nós vemos os trabalhadores exaustos, tendo comportamentos um tanto quanto inadequados devido a situações em que eles se encontram, nível de estresse muito alto e ineficácia devido tanto a essa exaustão, a você estar submetido a um estresse muito alto, você não conseguir produzir da maneira que deveria. E alguns agentes causadores desse tipo de comportamento, desse tipo de consequência da vida, são características das tarefas. Muitas vezes a pessoa está com um montante de atividades muito alto. A gente consegue perceber isso mais notoriamente
agora, né, nessa época de pandemia, de home office, onde você não consegue mais interpretar muito bem o começo do dia e o final, você está muito na frente do computador o tempo todo, então muita gente marcando reuniões até tarde, uma reunião atrás da outra, esse tipo de exagero e de quantidade alta de tarefas e de pressão em cima do trabalhador causa esse tipo de síndrome, causa esse tipo de comportamento. Categorias ocupacionais, certo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar perto de outras pessoas, eu me desenvolvo melhor e estando sozinho, estando pela minha conta, não tendo um amparo tão grande, eu não me sinto tão produtivo, tão eficaz. Características organizacionais estão mais associadas à maneira como a companhia, como a empresa lida com relação a esse tipo de problema. E, finalizando aqui o trabalho, nós temos a parte 4, que fala de emoções e afetos no trabalho, possibilidades de aplicação. Aqui na parte de possibilidade de aplicação, a gente vai estar trazendo alguns contextos onde a gente consegue pegar tudo que a gente falou, que a gente tentou analisar desde o começo da apresentação, e colocar num ambiente mais prático. Vamos trazer aqui um exemplo de tomada de decisão. Por exemplo, os processos de avaliação de desempenho de uma empresa. Vamos supor que o líder ou o chefe que está por trás dessa avaliação não está num dia muito legal. Isso pode claramente influenciar na tomada de decisão dele. O nível de exigência daquela tarefa ou do modo como ele vai observar naquele dia pode mudar bastante devido a esses fatores. Aqui na parte de inteligência, competência e regulação emocional, um exemplo que a gente pode dar são os treinamentos que existem hoje para as lideranças, para você lidar melhor com os seus sentimentos, você ter essa real inteligência, né, que a gente fala, inteligência emocional, para que você consiga lidar melhor com as adversidades que acontecem. Você é um gestor, você tem que lidar com aquele ambiente que você convive. Você também tem momentos difíceis, mas é de suma importância que você tenha um controle, que você consiga regular essas relações e melhorar o ambiente de trabalho. Bom, com relação à atenção ao contexto de trabalho, alguns estudos recentes indicam que o bem-estar do trabalho está diretamente associado ao bem-estar pessoal, ao trabalho que se executa, ao comprometimento organizacional afetivo, ao suporte recebido e à percepção de justiça da empresa. Bom, portanto, variáveis como os fatores estressores, o estilo e o perfil de lideranças devem ser fatores a serem monitorados pelo gestor para fundamentar melhor a sua atuação profissional. Por fim, a melhor fundamentação para a aplicação na prática. A gente tem uma urgência devido à aceleração de todos esses sintomas, como a gente pode ver, burnout e outros problemas psicológicos que vêm sendo constantemente observados no ambiente de trabalho, que a gente tem que melhorar a nossa fundamentação teórica, tanto do profissional da área de psicologia organizacional, quanto do trabalhador, para que a gente possa melhorar a nossa resolução de problemas e as demandas das nossas realidades. Esses conceitos teóricos e referenciais, eles servem muito para a gente conseguir melhorar a nossa aplicação prática e melhorar o ambiente onde a gente vive. Bom, espero que a gente tenha sido claro nas nossas explicações e caso qualquer um de vocês tenha dúvida, fiquem e se sintam livres para fazê-las, ok? Então é isso. Obrigado.